Aleluia, je salue l'église de Dieu. Estou saudando a igreja de Deus com uma santa paz do Senhor. Eu sei que chegamos no nosso horário para nós liberarmos a palavra de Deus. É a palavra que está saindo da boca do Senhor. Essa palavra está vindo para teu coração. Para que teu coração seja alegre. Deus está trazendo mais o conforto na tua vida. Deus está usando o canal da bênção para a tua vida. Você fica na expectativa para receber algo diferente que vem do céu. Que Deus está pronto para te abençoar hoje. Você que começou o dia, que estava ontem, que estava anteontem, tão triste, abatida, você estava se perguntando até quando? Mas Deus está fazendo liberar a sua palavra no teu coração. Essa palavra está vindo no horário certo, no dia certo, no momento certo, para que você possa se levantar, para levantar a tua cabeça. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, começando no versículo 7 até 12. Aqui a Bíblia está falando o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunimos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava os prolongos discurso até o meio-dia. Havia muita lâmpada no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eunico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sonho, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou. Disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Aqui a palavra de Deus está nos relatando no respeito dessa situação que foi acontecida lá no templo. No templo foi no tempo que Paulo estava se preparando para deixar a igreja para dar continuidade na missão. E a Bíblia falou, assim que ele estava dentro do culto, aí todos estavam congregando. Chegaram os homens, as mulheres, chegavam os homens de Deus, mulheres de Deus. A Bíblia falou que havia um homem aí, estava lá sentada lá na janela. E a Bíblia falou que ele estava sentada um lado dentro do templo, outro lado de fora. Ele olhava dentro e olhava fora. Ele estava aí, tudo que estava passando por dentro da igreja, ele estava em dia. E tudo que estava passando lá também fora, ele estava em dia. E ele estava na metade. A Bíblia falou que tinha um grande culto lá dentro. Paulo está pregando uma palavra muito forte. Esse homem não queria não perder esse culto. No mesmo tempo também não queria não perder o que está passando lá fora. Lá fora ele estava também
un dia. Estava acompanhando tudo que está passando lá fora. Mas a Bíblia nos relatou que esse homem foi no culto da presença de Deus. Mas uma coisa que aconteceu, uma coisa triste, a Bíblia falou que ali que ele, onde estava se dando muito para se olhar, a Bíblia falou que aí que chamou mais atenção. E ele chegou a cair. Antes dele cair, a Bíblia falou que ele começou a cochilar. Começou a dormir. Mas como não tinha segurança no seu redor, ele caiu. E do jeito que ele tinha caído, a Bíblia falou que bateu na sua cabeça. E quando todos desceram para ver o jovem, ele encontrou, ele já está morto. Foi muito triste de ver que uma pessoa vem na casa do Senhor, mas foi levantado morto. Mas na casa do Senhor não é lugar para ir morrer. Não é lugar para ir perder a vida. Mas pelo contrário, a casa de Deus é lugar a pessoa está indo para receber algo diferente. É importante para ir receber a vida. Mas aqui aconteceu que esse homem perdeu a vida. Com certeza seus pais não estavam tão alegres. Os seus pais estavam tão desanimados. Todas as suas famílias estavam desanimadas. Até toda a igreja estava desanimada. Eu sei que se fosse o dia de hoje, podia começar já a bater o Paulo naquela hora. Queria já lhe materializar, já lhe matar. Para falar que a causa de você que chegou a tua vinda na igreja levou o funeral na igreja, levou a morte na igreja. Qual Deus que você está servindo? Queria culpar o Paulo. Queria também culpar também o servo que estava trabalhando naquele dia. Para falar que olha, o jovem chegou porque não deu assento nele. Podia também culpar todo, até aqueles jovens também. Porque ele foi sentado no lugar que não pode sentar. Ele foi sentado no lugar da morte. Ele escolheu lugar errado. A janela foi aberta para a ventania. Porque a Bíblia falou que tinha muitas lâmpadas e o estádio da igreja estava a história da igreja estava com muita calor, mas aconteceu que chegando o Paulo, a Bíblia estava tão sucedida, o louvor estava tão grande, a presença de Deus descia, os milagres estavam a acontecer. A pessoa estava tão muito ansiosa para receber algo. Porque o Paulo estava já saindo para ir em outros países. Por isso ele prolongou o culto para que ele consiga fazer o trabalho forte. Mas aconteceu que muita tristeza que foi acontecido, que o jovem faleceu, o jovem morreu, o jovem perdeu a vida. A Bíblia aqui está nos mostrando que a culpa se olhou bem, porque esse filho, esse jovem, já estava acostumado. Para você ver,
educação começa em casa. Se já em casa não tinha como, não aguentava ele. Porque quando ele chegava lá no templo, a pessoa já estava com certeza a pessoa já estava desanimada. Já estava cansado para lhe orientar. Porque esse jovem já tinha escolhido aquele local para sentar no terceiro andar. Naquela situação, com certeza, não foi uma coisa que tinha feito no primeiro dia, aquele dia. Foi uma coisa que já tinha feito, está já acostumado de fazer. Agora as pessoas já tinham falando com ele, já estavam mostrando ele, porque tem servo de Deus cada momento. Lá no templo, está sempre para educar, para colocar as pessoas para assentar no lugar bem, no lugar seguro. Com certeza, esse jovem, com toda a sua desobediência, ele foi procurar lugar mais perigoso, porque ele não queria não perder o que está passando lá fora. Ele não podia não que outras pessoas chegassem para lhe falar. Ele não queria não para que ele receba notícia na boca de outra pessoa. Por isso, naquele estado, ele falou que eu vou sentar para acompanhar dentro e acompanhar fora. Nós sabemos que toda coisa que nós fizemos tem sempre o seu salário. Tudo que nós estamos a semear, isso que nós vamos colher. Esse jovem, no lugar que ele foi sentar, aconteceu que ele perdeu a sua vida. Ele morreu no lugar que ninguém esperava que a pessoa pode morrer. No lugar que a pessoa esperava que ninguém pode cair. No lugar do templo de Deus, onde Deus está operando. Mas aconteceu que esse homem tinha deixando que seu olhar começa a olhar no outro lado. Aqui, que ele primeiro tirar uma lição para mostrar que quando estamos a aproximar da presença de Deus, a Bíblia falou, guarda teus pés. Quando está chegando na casa do Senhor, guarda teus pés. Aqui a Bíblia está nos mostrando que foi acontecido lá no templo, na casa do Senhor. Hoje está acontecendo, como Cristo falou, quem quer orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Porque Deus está querendo nos ensinar para que melhor orar é melhor saber como entrar em ti mesmo. Saber como entrar no teu coração. Como entrar em ti. Quando está falando fecha a porta, não quer dizer que está falando que tem que fechar a porta da madeira. Porque tem outras pessoas, não tem porta. Outras pessoas não têm casa, não tem quarto. Ele mora no lugar de muitas pessoas, dorme só aí. Outras pessoas estão na prisão, onde não tem as portas de cada pessoa, dorme numa cela por todo mundo. Outras pessoas estão no hospital, onde que todo está deitado lá no corredor. Não tem ainda horário para lhe atender, mas está ainda no corredor. Outras pessoas estão dormindo embaixo do ponte. Outras pessoas moram ou escondem lugar que não tem como você pode fechar a porta. Cada pessoa tem um sistema, tem lugar que ele está passar a noite. Outro está dormindo no salão, onde que não tem muitos quartos, mas ele chegou como visitante, chegou como estrangeiro. Ele está no local, no corredor. Mas a Bíblia está relatando que oração é privilégio para todo mundo. Que seja na classe social alta, que seja na classe social baixa. Oração é para todo mundo. Oração não se compra pelo dinheiro. Oração não se vende.
O poder de Deus não é só escolhido para as pessoas privilegiadas. Poder é para todo mundo. Deus colocou oração para ser como telefone, para nós conseguirmos entrar em contato com Ele. Por isso, todo mundo tem direito para buscar a presença de Deus. Para buscar a presença, não é só o templo, não é só em Jerusalém, não é só em cima da montanha. Hoje, Jesus falou, quem me busca, tem que me buscar no Espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando as pessoas que lhe buscam no Espírito e na verdade. Não está mais olhar no lugar físico. Não está mais olhar no lugar geográfico. Não está mais olhar na posição. Mas está falando em Espírito e em verdade. Agora, quando estamos a procurar, buscando a face do Senhor, quando estamos aproximar perto de Deus, como Deus falou em Isaías, falou que chega em mim, eu chegarei em vós. Chega em mim, eu chegarei em vós. Quando estamos a fazer esse trabalho, estamos a aproximar perto de Cristo, estamos a buscar a sua face. Nós deveremos saber qual atitude que nós deveremos ter. Pode estar no meio de todo mundo, que você não tem nem como achar, como haver o quarto ou a porta para fechar, mas está falando às portas do teu coração, porque a chave da porta do teu coração está nas tuas mãos. Você pode abrir e você pode fechar. Por isso ele falou, eis-me a porta, estou à porta e bato. Mas Cristo nos falou não que eu vou abrir. Falou que se você abrir, está mostrando que a autoridade, o domínio da nossa porta está a chave do abrir e fechar, está na posição, na possessão das nossas mãos. Assim que nós estamos a procurar chegar até Cristo. A Bíblia falou que você que está buscando Cristo tem que primeiro saber que Ele existe. Ele é renador de todo que está lhe procurar. Ele renumera. Ele paga. Quem está aproximar perto do Cristo tem que saber primeiro que Ele existe. Está no livro do Hebreu, capítulo 11. Ele existe. Ele é remunerador de todo que está lhe buscar. Quando está chegando, buscando Deus, esse jovem estava sentado na janela. Muitas pessoas hoje, a sua janela, aonde está sentado, lugar de distração, lugar que está chamando a tua atenção, lugar que não está te pagando nada, só está te mostrar. Você está chegando na presença de Deus fisicamente, mas espiritualmente está lá de fora, como esse jovem. Fisicamente estava lá, estava presente. Pode lhe falar que estava lá no culto. Ele estava lá presente, estava escutando a palavra, mas a sua mente não estava lá dentro. A sua mente estava lá de fora. Só fisicamente estava lá dentro. Ele foi na igreja como um turista. Ele foi só para passear. Foi fazer passeio na igreja. A igreja de Deus não é lugar para passear. É lugar para ir buscar. Deus falou que no Atos capítulo 7, versículo 49, falou que eu não permanecerei mais morar na casa que está construído na mão das pessoas, mas eu morarei agora na casa que está construído
na minhas próprias mãos, vou morar na casa que está construída na minha própria mão, para mostrar que não é mais no templo, como Cristo falou com a mulher samaritana, não é mais no templo, nem também na montanha, mas em espírito e em verdade. Quando a pessoa chega na presença de Deus, você tem que procurar horário que você pode se comunicar com Deus, que não haverá um incômodo. Não haverá uma pessoa para tirar tua atenção. Mas você está orando sentado, está orando, pode dobrar teu joelho, está orando, pode levantar tuas mãos, está orando, pode fechar teus olhos ou abrir teus olhos. Mas o que importa é a comunicação que tu tens, aquele agarramento que você tem, a se agarrar com ele, você de buscar de verdade, se aproximar dele. A Bíblia falou no Salmo 73 falou que se aproximar a Deus é nosso bem. Se aproximar a Deus. Quantas pessoas estão orando a Deus, estão buscando a Deus, mas sua mente está cheia dos outros pensamentos, está cheia de outras ideias, está orando, mas sua mente está conectada com outro canal da distração. Também está orando, está buscando, está jejuando com Facebook aberta, com YouTube aberta, com Instagram aberta, mas ele como vai conseguir entrar entre ti? Como vai conseguir fechar a porta espiritual? Como vai conseguir escutar Deus? Porque orar é um mistério. Buscando a Deus é um mistério. Porque Deus responde, não olha como você está lá de fora, mas Ele olhar como você pode se comunicar numa comunhão com Ele, para haver uma ligação com o trono divino. O diabo pode deixar a pessoa para ir na igreja, o diabo pode te deixar dar as ofertas, o diabo pode te deixar fazer grande culto, o diabo pode te dar, até mesmo te ofertar, te dar tudo para você embelezar a tua igreja, decorar a tua igreja. Mas uma coisa seu diabo não permite, para você haja uma comunhão com o trono de Deus. Ele nunca deixa para haver uma conexão com o trono de Deus. O que? Diabo, a sua ira de ver pessoa embaixo do óleo, embaixo da azeite pentecostal, para ver pessoa embaixo da oração, embaixo da cobertura divina. Ele, diabo, nunca gosta, porque ele sabe, ele estava lá no céu, ele sabe quais a vantagem de se comunicar com Deus. Ele sabe todos os valores das pessoas que oram, as pessoas que buscam, as pessoas que jejuam, as pessoas que se consagrar a sua vida, as pessoas que estão se dedicar na presença de Deus, as pessoas que estão buscando a face dele. Ele sabe, ele procura, ele busca, ele faz tudo. Quando você está buscando a Deus, o diabo, ele está todo com aquela inveja,
Está com aquele ciúme. Ele quer a pessoa chegar na presença de Deus vazia e sai também vazia. Ele quer que a pessoa chega na presença de Deus, sai com nada, sai até mesmo morto, sai mesmo morto, sai mesmo sem conexão, sai mesmo, sai num estado do seco, do deserto. Agora, essa mensagem vem para te ajudar, para você que está buscando. Você mesmo tem que ir na presença de Deus. Não só espera pelo carona, não espera suas orações de carona, para ir atrás dos vasos, ir atrás dos profetas, ir atrás das mensagens dos profetas, porque acontece, aquele profeta pode te enganar, porque você mesmo tem que saber que a melhor profecia que existe é a Bíblia, que é a melhor profecia. Se a palavra não está dentro de ti, mesmo você está indo para buscar Deus, não vai ter discernimento. Nunca vai ter discernimento. Mesmo as pessoas podem falar qualquer coisa, mas você não vai saber se está vindo de Deus ou está vindo do inferno. Porque você mesmo não está sentada mesmo na palavra. Você mesmo não está mergulhando na presença de Deus. Você está querendo as pessoas só falar contigo. As pessoas só dar recado. Porque Deus nunca dá recado. Deus libera a mensagem. Tem que estar na comunhão com Deus, para que Deus te falar. Mas que você está buscando, como o livro do Tiago 4:7 está mostrando que as orações do justo têm muito fervor, têm muito poder. As orações do justo rompem a barreira. As orações do justo quebram as correntes. As orações do justo derrubam as muralhas, derrubam as fortalezas. As orações do justo têm poder. Ninguém pode resistir. Aonde o justo está dobrando o joelho, está levantando o clamor diante do Senhor. Por isso, não vou falar contigo. Melhor maneira para ser cheio de poder, você mesmo tem que ir no fonte. Não deixa ninguém ir para você. Não procura empregada para ir pegar água para você. Você mesmo vai. A mulher samaritana, se ele mandava empregada para ir buscar água no poço de Jacó, essa mulher podia continuar sempre prostituta, podia continuar sempre baixo da maldição, podia continuar sempre na vida do boate, na vida do gandaia. Ela mesmo foi no fonte para buscar água, mas aí tinha Jesus Cristo, estava aí, esperando com esse homem. Essa mulher tinha um encontro, um apontamento divino com Deus. Ele não sabia que vai encontrar com água da vida. Ele não sabia, vai encontrar com farmácia que vai transformar a sua vida. Mas pela aquela dedicação para chegar até na fonte, para chegar, para receber água, Cristo chegou até ele. Cristo se revelou com ele. Cristo mostrou que essa água que tu vem para receber, você continuará sempre escravo dessa água. Mas quem beberá água que eu dou nunca terá mais sede. Ele vai passar da morte para a vida. Nunca terá mais sede para ir atrás dos vasos, atrás das pessoas, atrás dos ladrões, atrás das pessoas interesseiras. Mas ele mesmo receberá a água da vida, receberá a fonte do ribeiro da água da vida, vai fluir do seu coração. É melhor
essa água você vai encontrar com quem te dá, com fonte da vida, com fonte da bênção. Não só manda a pessoa, não só liga a pessoa para falar que fala comigo. Fala comigo. Deus está disposto. Aleluia. Ele falou que me busca quando pode me achar. Me busca quando pode me achar. Invoca-me porque estou perto. Deus nunca está longe. Só nós que, nossa atitude, que está nos fazer para estar longe dele. Para estar mais afastado dele. Para estar mais com quilômetros, muitos quilômetros dele. Mas Deus nunca mudou a sua posição. Cada dia está lá no jardim, procurar o homem, está sempre a clamar, aonde tu estás, aonde tu estás. Deus nunca rejeita a oração de seus filhos, nunca abandona todo que está lhe buscar com verdade. Hoje muitas pessoas estão já cansadas para buscar Deus. Muitas pessoas estão chegando à presença de Deus sentadas na janela. Mas nós vimos Daniel, ele buscava 3 vezes por dia. A Bíblia falou que estava lá de manhã na presença de Deus, de tarde na presença de Deus, de noite na presença de Deus. Ele estava abrindo janela na direção de Jerusalém, na direção da cidade santa. Assim que ele estava abrindo a janela para trazer a memória do seu Deus, para trazer aquela unção que está chorar na presença de Deus lá no templo de Jerusalém. Na presença de Deus, ele abria a janela, não na direção do inferno, mas na direção do templo de Salomão. Ele não abria janela na direção de Sodoma e Gomorra, mas ele abria a janela na direção da cidade santa, na cidade de Deus. Agora, hoje, precisamos se conectar com a cidade de Deus. Precisamos se conectar no trono de Deus. É ali que Jerusalém está se preparando para vir encontrar com sua igreja. Jerusalém de Deus, uma cidade santa, uma cidade construída com ouro, construída com pedra preciosa. Ali que é onde Cristo falou: eu vou aí preparar lugar para você. Aonde que estarei, você estará também. Cristo estava a liberar a palavra para trazer um conforto com a igreja de Deus, que Jerusalém existe. Daniel abria a janela naquela direção de Jerusalém. Hoje, para nós, vamos abrir janela, uma conexão. Nosso Wi-Fi precisa ser conectado com o trono de Deus, e não com o trono do diabo, e não com toda distração, e não com o trono diabólico. Mas nós estamos abrindo nossa conexão com Deus. Deus falou: clama em mim, eu te responderei, te mostrarei as coisas ocultas, te responderei, te mostrarei tudo que estava incubado, tudo que estava escondido. Deus falou: busca-me. Ele não falou que vai atrás dos profetas, nem falou vai atrás dos quimbandeiros, nem falou vai atrás das pessoas, porque Deus nunca fica com vergonha de trazer a bênção para a tua vida. Nunca fica com vergonha de chegar na tua casa. Mesmo a tua casa não tem quarto, não tem mesa, não tem nada, mas Deus, Ele senta no louvor de seus filhos, Ele senta nas adorações de seus filhos. Ele não olha material, não olha não que tudo que pode chamar, bater nos seus olhos, mas Ele olha
aonde está sendo liberado o poder de Deus, aonde está sendo lavado, redimido com sangue de cordeiro, coração que está bem tocada, que está se liberando, que está arrependida, coração que está se liberar, coração santa, que está a passar azeite do Espírito Santo, que está a passar o sangue de Cristo, sangue de cordeiro, que está limpando, mesmo você mora no prédio, ou mora na favela, ou mora onde, não se importa, o que importa para você, que entra no Espírito em verdade, Deus vai te revelar, vai se revelar em ti, Deus vai fazer infinitamente mais, vai mostrar sua graça na tua vida, e não se importa qual a situação que está passando, recebe o poder do Espírito Santo, os milagres de Deus operar na tua vida. Você que está amarrada, você que está se sentindo jogada, você que está se sentindo abandonado, recebe da parte do Senhor, recebe a vitória do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia. Clama em mim, eu te responderei. Não se importa qual problema está passando, não se importa a situação que está passando, não se importa se você tem dinheiro ou não, se você tem oferta ou não, não se importa se você pode fazer uma vigília ou não, mas o que se importa, tua comunhão com Deus, tua vida do santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, uma vida de uma conexão com o trono divino. O que se importa, recebe o poder de Deus, entra agora na vida do arrependimento, deixa Deus começar a te limpar, começa a te lavar, começa a te restaurar, começa a te religar com Ele. O trono de Deus está aberto, em nome de Jesus, aleluia. Qual situação está passando, qual tipo de enfermidade que está sofrendo, o poder do Espírito Santo está entrando na tua vida. Os milagres de Deus está batendo na tua porta, está batendo na tua porta. O poder de Deus está manifestando na tua vida, em nome de Jesus. Deus está derrubando todas as forças malignas, Deus está derrubando, está mandando embora toda a força satânica, todos os empecilhos, todas as barreiras que está te enfrentar, tudo que está te enfrentar, tudo que está te render pobre, tudo que está te amarrar, todas as ataduras estão caindo por terra, poder do Espírito Santo atuar na tua vida, em nome de Jesus. Não se importa se você quem é, não se importa, mas eu sei que a Bíblia falou, se você tem fé, se você não duvida, você pode falar com uma montanha de Sião, montanha, aleluia, pode falar com aquela montanha para sair e se jogar no mar. Se você não tem dúvida, você pode falar com aquela montanha para sair. Aleluia, em nome de Jesus. Deus não te chamou para você morrer, não te chamou para você desfalecer, mas Deus, o seu querer é para te ver você se ressuscitar. Você ressuscitar. Esse jovem, quando ele caiu, lá no Atos 20, 7 a 12, quando ele caiu, a Bíblia falou que Paulo, ele desceu a encontro com esse jovem. Ele fez levantar esse jovem. Aleluia. Toda a igreja estava no boca do pão, estava a clamar, orar, buscando a Deus. Paulo falou, o espírito deles não se retirou, o espírito não se separou com ele, o espírito não foi embora, porque o espírito está ainda dentro dele. O espírito está dentro dele, o espírito está ainda. Espírito não voltou na mão do Senhor, porque se Espírito foi na mão de Deus,
ele vai ficar cadáver, ele vai ficar moribundo, ele vai morrer, mas ainda o fôlego de Deus está na vida dele. Mesmo o hospital declarou que está morto, mesmo os médicos falou que já acabou para ele, mas o homem de Deus falou que ele está ainda, a vida está ainda, mesmo não está a respirar, mas o homem de Deus falou que está ainda. Não pode desesperar, não pode não largar tudo para o alto, porque nada desabou, nada desabou. Vou falar contigo, você que foi diagnosticado, que já acabou para você, mas estou liberando a palavra dizendo que o Espírito de Deus está ainda a operar na tua vida. O Espírito de Deus nunca te largou. O Espírito de Deus nunca se separou contigo. Deus nunca te deixou. Deus não deu as costas. Deus não te abandonou. Mesmo você tinha sentada no lugar errado, você tinha dando uma má escolha no teu casamento, você tinha escolhido lugar mais péssima que tem, você já tinha sentada no lugar que não presta, você cooperou com as pessoas que não tinha jeito, e você acabou de morrer, acabou de cair, você caiu. Em vez de cair dentro da igreja, esse homem caiu lá do lado de fora. Quantas pessoas hoje estão caídas, estão recaídas? Quantas pessoas hoje estão dependendo? Aleluia. Está a respirar pelos aparelhos. Você está aí na situação de coma. Você está aí, não tem mais jeito para você. Mas o homem de Deus falou que o Espírito está dentro dele. A esperança está ainda. Não pode não perder a esperança. Aonde você está, recebe essa oração pela fé. Quais coisas que está a te matar? Você que está dentro da igreja, você que está a sentir, você está vindo na presença de Deus, mas uma coisa está a te puxar lá de fora, outra coisa está a te puxar para te derrubar. Você está a tentar para se levantar, mas sempre está sendo cair. Você está se forçando para lendo a Bíblia, mas sempre se encontra, está já dormindo. Você se força para buscar a face de Deus, mas sempre está te achar, você está no fundo do poço. Sempre está se sentir, você está largada, abandonada, lá no fundo do mar. Você está se sentindo, você está já rejeitada, abandonada, sem fôlego, sem esperança. Você está mergulhado no mar dos problemas, no mar da tristeza, no mar da decepção, no mar da divórcio, no mar das doenças da pandemia, no mar do desespero, no mar do sofrimento, da pobreza. Mas vou falar contigo, Cristo, aleluia, quando Pedro estava a se fundir no mar, ele gritou, aleluia, Cristo estendeu a sua mão, ele fez reavivar Pedro para sair do fundo do mar, para ele conseguir levantar o Pedro, como Cristo estender sua mão na vida, na tua vida, quer estender a mão dele na tua mão, na tua vida. Você abraça essa mão agora pela fé. Abraça a mão de Cristo. Abraça a mão estendida. Abraça o poder do Espírito Santo. Aonde está se sentir, aonde você está se sentindo doente, aonde está se sentindo enfermidade, vou liberar agora. O poder do Espírito Santo está a te tocar. Esse milagre de Deus está a tomar a tua vida, está a reverter tua situação, está a fazer esse milagre. Recebe pela fé, poder do Espírito Santo atuar. Em nome de Jesus, não se sente jogada, não se sente amarrada, não se sente, em nome de Jesus,
porque ele vem para derrubar todas as prisões, ele vem para cortar todos os laços, ele vem para arrebentar todas as correntes. Poder do Espírito Santo está sobre nós. Deus nos ungiu para libertar os cativos, para abrir as portas das prisões, derrubar os cárceres. Em nome de Jesus, recebe esse poder. Milagre do Espírito Santo operar na tua vida. Milagre de Deus está te acompanhando. Aonde tu está, você não está conseguindo se levantar. Em nome de Jesus, Deus está te emprestar suas pernas. Deus está te emprestar a sua vida. Em nome de Jesus, ele aceita de morrer na cruz do cavalo para te dar de melhor, para te encher com sua glória, para colocar o pão na tua mesa, para colocar arroz na tua cozinha, para transbordar azeite na tua botija. Não te desespere se tem alguém batendo na tua porta para reivindicar, para declarar teus filhos, porque você está endividada. Cristo está aí, em nome de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, junto com teus filhos, em nome de Jesus. E Cristo está enchendo tuas botijas, transbordar a tua botija, fazer milagre, enchendo tua panela pela farinha. Nunca faltará na tua casa. Ele é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Faça milagre, Deus, na vida do teu povo, seu Pai. Libera teu poder, faz milagre. Corta tudo pelo raiz, libera teu poder, seu Pai. Resgata teu povo, libera teu povo naquele buraco, naquele abismo, Senhor Pai. Relampeia a tua luz, relampeia teu fogo santo, queimar toda a treva desaparece agora. Poder do Espírito Santo tomar a vida do teu povo, seu Pai. As pessoas que estão declaradas mortas, as pessoas que estão declaradas doentes, que estão diagnosticadas com câncer, estão diagnosticadas com pandemia, com doença do vírus. Em nome de Jesus, as pessoas que estão oprimidas com depressão, estão ameaçadas com suicídio, as pessoas que estão sem esperança, que estão sentindo, não tem como se levantar amanhã. Vou falar contigo, já chegou a hora, já chegou o dia, inimigo cairão, aleluia. Não tem como se levantar, porque o poder de Deus está sobrenatural, está chegando na tua casa. Eu não te conheço a tua casa, não conheço teu endereço, mas Deus que eu servo, Ele te conhece melhor que eu. Você que bateu cabeça no chão, que caiu pela janela, olha, Deus está te restituindo, está dando de volta o seu fôlego. Está dando de volta a seu fôlego, está dando de volta a sua esperança, está dando de volta a sua fé. Em nome de Jesus, não desespere. Poder do Espírito Santo atuar na tua vida. Você está sendo curado agora. Esse milagre de Deus operando Deus, está tocando a tua vida, está retirando todo o mal, todas as doenças estão caindo por terra. Poder do Espírito Santo operar na tua vida. Recebe pela fé, recebe pela fé. Poder do Espírito Santo, recebe pela fé. Os milagres do Espírito Santo atuar na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Pai. Essa oração não tem prazo de validade. Essa oração não é só para hoje, é para as pessoas que virão amanhã, é para as pessoas que nascerá, aleluia, o dia que vem, as pessoas que estão ainda na barriga,
que está se preparando para ser nascido, assim que vai receber sua oração. Senhor, faça milagre. Nós cremos no Deus dos impossíveis, no Deus que derrama seu poder, no Deus que manifesta sua graça, que está operando, Senhor Pai, que está operando em cima do nosso pensamento. Senhor, libera teu povo, Senhor Pai, faz milagre, abra as portas do emprego, abra a porta da vitória, Senhor Pai, para ele conseguir alcançar sua vitória. Em nome de Jesus, as pessoas que sofreram acidente, Pai, lhe empresta novas pernas, novos braços, novos olhos, em nome de Jesus, novos corações, o rins, o pulmão, Senhor Pai, a pâncreas. Senhor, faz milagre, retira toda doença, toda epidemia, todo câncer, todo, Senhor Pai, problema da pressão alta, todo de diabetes, está sendo amarrado, Senhor Pai, está sendo jogado por terra. Recebe poder, milagre atuar na tua vida, em nome de Jesus. Recebe essa unção, recebe essa unção, pela fé, pela fé. Eu sei que você está a testemunhar. Eu sei que você é um testemunho. Eu sei que tua vida nunca parará, nunca ficará do jeito que tu está, porque o poder do Espírito Santo está na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, e o poder do Espírito Santo esteja contigo hoje e para sempre, eternamente, em nome de Jesus. Aqui no microfone, vosso amigo, o pastor missionário, o Boa Vista. Que Deus seja contigo, e todo dia nós estamos no mesmo horário de oração, em nome de Jesus, começando no 2 da tarde do Brasil, para terminar antes do 3 da tarde do Brasil. Começando 18 horas do Inglaterra, aonde estou aqui agora, e terminando antes das 18 e 19 da França. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda e resplandece seu rosto sobre ti e te dá a paz. Tchau a todos, tchau aqui missionário Boa Vista, aqui na Inglaterra, perto da Majesta. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Aleluia. Tchau, tchau.